Olá pessoal, como vão vocês? Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, tanto faz. O importante é que a gente está se vendo de novo. Como vocês podem ver, ofereço para vocês hoje uma outra paisagem de montanha. Hoje eu estou numa montanha, num comune que se chama Malga di San Giorgio, sempre aqui em Verona. E aqui normalmente é um lugar que a gente vem de inverno, é sempre coberto de neve. Tem uma pista muito famosa aqui de esqui, onde realmente vem uma multidão todo ano aqui para esquiar. E agora a neve já derreteu, porque estamos na primavera, a montanha começa a ficar verde, trocar de cor. E eu estava aqui passeando com o meu fiel escudeiro, o Arthur. Manda um beijo aí, Tuti. Tchau, tchau. O Arthur tá ali no suporte. E a gente fez uma bela caminhada. Vimos vários bunkers, digamos assim, de proteção, pontos de observação da Segunda Guerra, que foram escavados na mão, na picareta mesmo, pelos soldados aliados, principalmente os próprios italianos, como pontos de observatório em pontos estratégicos nos picos das montanhas, para de longe avistar os inimigos que chegavam através do norte, né? Lá é o norte, a Alemanha está naquela direção, assim como a Áustria. E vocês podem ver aqui no fundo, que bonito, né? Ainda tem um pouquinho de gelo lá. Aqui é um baita de um penhasco. Eu tô bem na pontinha da montanha e espero que vocês gostem dessa paisagem. Mas estamos aqui para fazer hoje um vídeo que é a respeito do ponto de força do cemitério. Fazendo uma pausa nos nossos vídeos sobre chakras, algumas pessoas tinham me mandado há um tempo atrás uns pedidos de aprofundar na questão do ectoplasma, o que ocorre na dinâmica de um cemitério, e eu tinha prometido para vocês e agora vai. Então, pessoal, esse vídeo é um pouquinho, pode ser incômodo para algumas pessoas. Muitas pessoas não gostam de falar sobre o cemitério, né? Afinal de contas, não é um shopping center, é um lugar sagrado, é um lugar que merece respeito de nós todos, principalmente pelos restos mortais dos nossos entes queridos que repousam ali, que voltam a se agregar com a terra. Então, antes de tudo, eu quero dizer que eu falo desse assunto com o maior respeito possível, com muita responsabilidade, com o sentimento de todos que tem seus entes sepultados, tá ok? Não vamos perder isso de mente. Bom, no Brasil eu nunca tive problemas com o cemitério, pelo contrário, sempre foi um lugar que eu respeitei muito, que eu sempre caminhei com respeito, mas nunca foi um lugar que me causou medo, espanto, muito pelo contrário, me causou sempre curiosidade. E depois que eu comecei a minha caminhada, os guardiões me ensinaram muito sobre a dinâmica que existe num Campo Santo, ou na pequena Calunga. A Calunga grande é sempre o mar, são os oceanos. A Calunga pequena, ou o cemitério, ou o Campo Santo, é a mesma coisa. E o que acontece, pessoal? Vamos desmistificar um pouco, né, e trazer um pouco de luz sobre aquele lugar que ninguém gosta de falar, mas que ninguém consegue escapar. Bom, eu fui visitar, obviamente, não foi fazer turismo, foi algo planejado com os guias que eu trabalho, e a gente foi fazer uma aula no cemitério aqui da Itália, da cidade onde eu moro. Primeiramente,
existem os aspectos físicos, né, construção realmente, que são diferentes. No Brasil a gente tem aquela vastidão normalmente de um cemitério com um número muito grande de túmulos, com praticamente nenhuma padronização, cada família faz do jeito que gosta, do jeito que pode, e está tudo certo, vai respeitado tudo. E aqui é um pouquinho diferente. Aqui existem setores onde existem somente lápides na grama, existem lugares onde tem mausoléus, tudo dentro do mesmo cemitério. Tem lugares onde existem somente gavetas e lugares que a gente tem gavetas pequenininhas, que é onde guardam os restos mortais depois que são retirados do túmulo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas depois de uma média de 4 ou 5 anos, toda a parte que devia ser decomposta já foi, restam ossos, e se precisa liberar espaço, normalmente a família dá autorização, abre aquele túmulo, recolhem-se os ossos e deixam no mesmo local, mas abrindo espaço, ou até colocam em outro lugar. Aqui, uma das coisas que me chamaram mais atenção é a questão, ainda falando da estrutura, tá? Aqui na Itália não existe, ou pelo menos eu não vi até agora, um cruzeiro das almas. No Brasil é muito comum, nos cemitérios, existir o cruzeiro, onde as pessoas vão ali para acenderem as velas, fazerem seus pedidos, e aqui não tem, eu não observei isso. Assim como também no Brasil é muito comum existir um poço de ossos. No Brasil, normalmente, aqueles túmulos que ficam abandonados por muito tempo e que a prefeitura acaba, por alguma regra, julgando que estão abandonados, depois de um certo tempo, esses ossos, esses túmulos são abertos, são desapropriados, e quando não localizam a família, alguma coisa assim, existe um repositório, digamos assim, de ossos comum. E aqui eu não observei isso também. Porém, a falta desses elementos diferencia bastante a dinâmica do cemitério. Falo agora do primeiro aspecto, tá? No Brasil, no Cruzeiro das Almas, trabalham na parte espiritual muitos espíritos, né? Espíritos que trabalham sempre na luz nas sombras, os guardiões e guardiãs que procuram alimentar os pontos com a energia que serve para guiar, para recolher, para proteger aquele local. No ponto de força do cruzeiro, também são recolhidas almas que estão perdidas. Ali eles são agrupados, recebem ensinamentos e também uma bela carga de consciência. Então são pontos de referência importantes dentro de um cemitério e que, assim como um farol no mar, serve de ponto de referência para muitos espíritos se encontrarem. Espíritos que estão vagando, eles identificam de longe um ponto de referência, e o Cruzeiro das Almas é um ponto de encontro, e ali vão trabalhar, sejam os guardiões, guardiãs, assim como pretos velhos. Pois é, eu sei que pode ser um motivo de espanto para muita gente, mas sim, pretos velhos trabalham no cemitério. Existe muito resgate que eles fazem, principalmente de cura. Um espírito pouco consciente que fica zanzando pelo cemitério, ele merece muito carinho, muito amor, muita compreensão. E quem melhor do que os pretos velhos
para darem esse acolhimento que o espírito precisa naquele momento. Então, quando você dá uma bela dose de entendimento, de amor, o espírito, ele confia, ele se entrega, ele participa do que está sendo proposto. E os pretos velhos, eles fazem esse trabalho maravilhoso também no Cruzeiro das Almas dos Cemitérios, ok? E é claro que ali tem uma complexidade muito grande, são abertos portais de todos os tipos, conforme a necessidade, para que esses espíritos sejam reconduzidos à sua evolução. No Brasil nós temos os guardiões, que todo mundo já ouviu falar. Guardiões que cuidam da porteira do cemitério, guardiões que trabalham no Cruzeiro das Almas, no Poço de Ossos, e também aqueles que ficam fazendo ronda. E por que existe essa organização espiritual no cemitério? Ela é importante para que não vire baderna. Precisa de ordem, precisa de respeito. E são os guardiões os responsáveis para garantir esta ordem. Pode parecer terra de ninguém, mas está longe de ser terra de ninguém. Ali existem espíritos em todas as faixas de consciência. Tem aqueles que eram muito apegados, que vão, infelizmente, precisar de processos de ver os seus corpos em putrefação para entender como que funciona o destacamento da alma, da matéria, e eles precisam muitas vezes sofrer aquele processo dolorido para entender que o final do ciclo de um corpo físico ocorre e que a vida não acaba ali. E no momento certo vão estar ali os guardiões para resgatarem esses espíritos e reconduzirem eles para o caminho de evolução. Cada um na sua faixa. Tem aqueles que vão ser reconduzidos para hospitais, aqueles que vão ser reconduzidos para escolas, aqueles que vão simplesmente acompanhar outros grupos e aprender através de exemplo. Tem uma infinidade de situação, pois somos, no final das contas, espíritos únicos. Cada um está em um grau de evolução. Automaticamente o remédio é individual para cada um. Não é como aqui na Terra que a gente toma um remédio para dor de cabeça e é o mesmo remédio para todos os seres humanos. Não, a espiritualidade ela é cuidadosa, ela é amorosa e ela dá o remédio, ela dá a solução personalizada conforme a necessidade de cada espírito. Quando eu estava me preparando para ir no cemitério aqui, obviamente existiu uma organização e uma autorização prévia, digamos assim, para estar lá. Quando eu cheguei, eu já estava sendo aguardado. E foi muito interessante. Eu esperava algo familiar quando eu adentrasse o ponto santo. Mas ele se mostrou muito diferente do que eu imaginava. Existiam 2 guardiões, não plasmados como normalmente imaginamos. 2 velhinhos carecas que faziam a organização de tudo. Muito simpáticos, mas eu sabia que eles estavam ali no papel de guardião. E eles foram muito receptivos, ficaram muito felizes pelo interesse, porque, caçarola, quem é que tem interesse no que eu estou falando? Assim como tem um monte de gente que não quer aprender como trocar um pneu do carro, tem muita gente que fala, mas que conhecimento inútil falar sobre a dinâmica espiritual em um cemitério.
Eu concordo. É inútil, mas para aquelas pessoas que têm esse interesse, é um material que até hoje eu nunca vi. E é por isso que eu estou oferecendo esse material para vocês. Porque é inútil até que a gente tenha interesse. E se você tiver interesse, você não vai achar facilmente. Então agora eu estou te esclarecendo um pouquinho sobre isso. E aí, nós fomos dar uma volta. Eles nos apresentaram os setores. Ali, eles demonstraram um pouco do trabalho que eles fazem. Digo para vocês, era muito organizado. Muito organizado. Diferente do que muitas pessoas pensam, no cemitério não existem tantos espíritos assim. Não é uma multidão que fica passando para lá e para cá. A maioria dos espíritos que desencarnam, principalmente num país onde a consciência espiritual não é tão forte, tão desenvolvida ainda, os espíritos, quando desencarnam, através do livre-arbítrio deles, muitos não ficam ali. Eles estão nas casas deles, eles estão perto de quem compartilha dos mesmos vícios que eles tinham. Então, diferente do que muita gente pensa, nem sempre o cemitério está cheio de espírito desencarnado. Estão aqueles que realmente estão perdidos, que não estão cientes da sua nova condição, porque aqueles que já entenderam um pouquinho do jogo e querem fazer o uso do seu livre-arbítrio para continuar alimentando os velhos costumes, eles não estão ali. Eles estão lá na casa deles, grudados ali, apegados nas coisas, nos móveis, nas pessoas, nos bens que adquiriram. E começam até um processo de sofrimento muito grande. Porque eles vão nas suas casas, veem seus entes queridos, tentam se comunicar, não são respondidos, obviamente, porque não são vistos, não são percebidos, e ficam ali, gerando uma consequência negativa, uma consequência ruim para ele e para os entes queridos. Até que um dia, através da misericórdia divina, espiritual, esses espíritos são chamados, são despertados, são trazidos para algum lugar aonde se estuda, aonde vão ser encaminhados, onde vão ser esclarecidos. E aí que entra a importância dos grupos espirituais que estudam e que fazem esse tipo de trabalho. Muitas vezes a gente acha que a caridade de um centro, de um grupo espiritual, espiritista ou de todas as religiões estão somente limitados a cuidar de um encarnado em sofrimento. Mas não, tem todo um lado B da história. E esse lado B é justamente assistir aqueles desencarnados que não necessariamente estão ali para prejudicar o outro, mas que acabam fazendo por consequência. Então, essa é uma grande importância da gente ter seriedade, respeito aos trabalhadores de um centro, de uma religião qualquer. Todas elas têm este lado B. Todas. Elas tendo essa consciência ou não. Isso que eu estou falando é da dinâmica espiritual que ocorre por detrás das coisas. Voltando um pouquinho lá para o cemitério, nós demos uma volta grande, nós vimos como eles trabalhavam e olha que interessante, teve até um intercâmbio, né? Como vocês sabem, a gente quando já trabalha com certos guias e a gente foi iniciado em um país, no meu caso, no Brasil, guias que aceitaram trabalhar comigo apesar de todos os meus defeitos, sempre me acolheram com muito carinho, com muito respeito, muito amor e que são verdadeiros mestres para mim. Quando eu me mudei para a Itália,
É óbvio que eles vêm junto. É óbvio. Porque nós estamos falando aqui de um compromisso, né, assumido. E esse compromisso, se é sério, ele é por toda a existência. São espíritos que se comprometem com o encarnado em ajudar ele se dar bem, não desperdiçar a encarnação, e também para cumprir o que eles propuseram, né? E aí foi muito interessante, porque os guardiões daqui, além de se plasmarem de forma muito diferente, porque a necessidade dos desencarnados aqui também são diferentes, não requerem algumas formas para eles entenderem algumas coisas, eles pediram, né, deram a permissão, e foi quase um pedido bacana de que fosse mostrado como que é lá, como que os guardiões trabalham lá no Brasil. E essa parte foi muito interessante e muito profunda, aonde o guardião brasileiro teve oportunidade de demonstrar como é que, na linha de trabalho dele, ele trabalha na Calunga Pequena. E foi muito legal, porque a dinâmica, o método era desconhecido dos guardiões daqui. A finalidade era a mesma, só que eles faziam diferente. E isso foi muito legal. Não vou poder dar detalhes aqui, este é um vídeo aberto, e então precisamos ter limites, né, do que a gente pode falar, até por respeito à própria espiritualidade que abriu estes detalhes, né, o qual me sinto realmente honrado pela confiança deles. Então eu vou falar agora um pouquinho sobre a questão do ectoplasma. No campo santo, aonde normalmente depositamos a matéria morta, a matéria que entra em decomposição depois que o cordão de prata é desligado, ou seja, ocorre o desencarne, o espírito se vê livre do corpo que carregou por toda uma vida. O corpo perde a sua vitalidade, a vida, e imediatamente começa a sua deterioração. E não é à toa que existem tantos tratamentos para que tenham aquele momento mínimo de velório e tudo mais. Do contrário, a gente teria problemas realmente para fazer todos os rituais. Aqui na Itália, o tempo de sepultamento é muito diferente do Brasil. Aqui são em média 5 dias depois da morte. Então existem métodos de conservação diferente e até um ritual, né, de velório diferente. Normalmente o tempo de velório de caixão aberto é de 1 hora, pelo que eu conheci, não sei as outras regiões, estou falando só do que eu conheci aqui. Geralmente no hospital, na parte de velório do hospital, onde se abre a tampa do caixão por 1 hora, para a família se despedir do corpo. Ali ele é fechado. No dia anterior ou 2 dias antes, já começaram a ter os rituais, porque predominantemente aqui as pessoas são católicas, então elas frequentavam alguma igreja da sua paróquia, do seu comune. O pessoal reza o rosário dias antes. Depois, no dia do sepultamento, o caixão, que aqui eles chamam de salma, é levado para a igreja onde aquela pessoa morava ou que ela frequentava a paróquia. O caixão é levado lá quase na frente do altar, é rezada uma missa, dali entra de novo no carro funerário e é levado para o cemitério, né, ou para cremação. E lá no cemitério, normalmente, não é em 100% dos casos, mas o padre também vai junto.
ele vai acompanhando o corpo, a família, até o local do sepultamento e faz uma última prece todo mundo ali antes de fechar o túmulo. É basicamente assim a dinâmica aqui do sepultamento. No Brasil é muito diferente. É muito comum a gente ver sepultamentos no mesmo dia, né? Morreu de manhã ou morreu de madrugada, às vezes à noite já está sepultado. Então tudo isso muda de lugar para lugar e vem enriquecer um pouco a cultura das pessoas. Repito, tem gente a falar, esse vídeo não me acrescentou nada. Não tem problema, mas tem muita gente que se interessa e que não tinha fonte. Então, para quem esperava, tá aí, tá bom? Voltando agora, depois do sepultamento, para o assunto, no momento em que o cadáver ele está iniciando, imediatamente depois do desligamento do cordão de prata, a sua decomposição, podem levar alguns dias, até uma semana, 2 semanas, depende de caso a caso, o desprendimento do ectoplasma do corpo físico. Esse ectoplasma é uma substância que somente os encarnados têm. Ela começa a se desprender e ela é um material muito, muito apreciado no mundo espiritual, principalmente para magos negros que fazem magia. Então, eles ficam de olho quando ocorre um sepultamento para ir correndo lá, mandarem seus empregados, digamos assim, e recolher esse material que está desprendendo. E é um dos trabalhos dos guardiões do ponto de força do cemitério impedir que seja roubada esta substância, para que ela não tenha um fim magístico negativo. Então o guardião ele fica ali vigiando o local aonde existe o desprendimento ativo do ectoplasma e impede que espíritos venham roubar, coletar aquele material. E eles policiam aquele local até que tudo se desprenda e volte para o ambiente, volte para o mundo, para o planeta como deve ser. E o ectoplasma é aquela mesma substância aonde alguns médiums fazem o fenômeno de materialização de objetos, de coisas em geral, é através dessa mesma substância. Todos nós encarnados produzimos em maior ou menor quantidade. E existem pessoas que naturalmente são doadores em quantidades astronômicas. Cada vez mais raro este fenômeno entre nós. No Brasil temos alguns poucos médiuns ainda, estão deixando de existir porque a gente tem compreendido com a evolução dos estudos, o avanço nos ensinos, a gente não precisa já de tantos fenômenos para acreditar em espiritualidade, né? E aí já fica a dica para aqueles ainda que estão entrando no assunto, né? Se você acredita no Wi-Fi, se você acredita em telecomunicação e não acredita em energias que regem o planeta, que regem a nossa vida, que regem a nossa existência, é bom que você comece a acostumar com a ideia de que elas existem, porque você vai ser apresentado a essa realidade uma hora. Tá legal? Bom, pessoal, eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu agradeço de novo a participação de vocês, obrigado pelas mensagens carinhosas, realmente elas fazem muita diferença, eu gosto muito, então continuem deixando aí seu like, ou compartilhem, se inscrevam no canal, liga o sininho. E eu sou o Wagner, eu sou brasileiro,
Eu moro na Itália, em Verona, e eu sou um amante da espiritualidade. Eu me reconheço como um buscador. Com todas as minhas limitações, eu luto todo dia para aprender comigo mesmo, e quando eu tiver alguma segurança, eu vou tentar sempre repassar a informação segura para vocês aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês. Fiquem com Deus, fiquem na luz, busquem sempre o melhor para vocês. Deixo essa paisagem linda aqui para vocês, um presente de Verona, e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até mais. Arrivederci.